Olá, querido, querida, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você esteja entrando. E muito bem-vindo para você que clicou aí e entrou no nosso canal Colégio do Discípulo. Fique à vontade, desde já eu quero te pedir que fique até o final desse vídeo, tá bom? Não sai daí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, compartilha, comente aí também, tá? Quando você deixa seus comentários, você faz com que esse vídeo não termine aqui, mas que continue através da nossa conversa. Então, faz isso aí, tá bom? Porque nós vamos falar sobre a lição 6 da EBD. Vamos fazer uma breve introdução da lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, tá bom? Lá na descrição já te adianto que tem o link muito bacana que você vai clicar e vai ter acesso ao mundo da EBD, meu irmão. Tem tudo de todas as classes, desde o maternal até o adulto. Então tem subsídio, dinâmica, todas as lições de todos os trimestres até aqui, que já estamos no terceiro, tá bom? A lição de número 6, que a maioria das igrejas vai estar estudando ela agora no dia 6 de agosto, domingo, tá? Ela tem por título, eu já disse, a desconstrução da masculinidade bíblica. O texto áureo está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática diz que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 4, do 7 ao 12, quando Boaz toma Ruth por mulher. A revista irá mostrar nessa lição 6 a masculinidade bíblica, tá? A criação divina do ser humano, as características da masculinidade e liderança bíblica. A erosão da masculinidade, né? Fala sobre a apologia à homossexualidade, a masculinidade negligenciada e a crise na liderança, tá bom? Boaz é um símbolo bíblico de masculinidade, tá? É um modelo de generosidade, modelo de responsabilidade. Boaz como exemplo e símbolo masculino bíblico enquanto marido, pai e líder. A revista vai apresentar isso nessa lição, tá bom, meus irmãos? Entendendo isso, nós vamos analisar o significado dessas duas palavras principais. É a desconstrução e a masculinidade. O que significa? Vamos ver as três principais áreas onde a masculinidade bíblica vem sendo desconstruída. E por fim, vamos destacar as características da verdadeira masculinidade à luz da Bíblia. Então não sai daí, fique até o final e vamos juntos sendo edificados pela palavra de Deus. Pois é, meus irmãos, de homem para homem, hoje o assunto aqui é para macho. É isso aí. Eu amo o conselho que Davi dá a Salomão, né? Quando Davi está perto a morrer, ele dá alguns conselhos para Salomão, mas ele diz lá em 1 Reis 2:2: esforça-te, pois, e sê homem. É o conselho que Davi dá ao seu filho Salomão. Irmãos, é um pai aconselhando um filho. E uma das coisas que ele manda o filho privar é a sua masculinidade. Ser homem nesse aspecto é cumprir com a palavra, ser responsável, ser protetor, ser líder. É isso que Davi está dizendo para Salomão. Então hoje, como pai, nós temos que ser e que passar isso para os nossos filhos. O maior influenciador que o seu filho vai ter é você. Então, e a masculinidade ela tem sido bastante atacada.
principalmente na nossa geração. Primeiro nós precisamos entender o que significa desconstrução. Então, nesse primeiro tópico eu quero falar com vocês sobre as definições dos termos desconstrução e masculinidade. Definição do termo desconstrução. A palavra desconstrução é o ato ou efeito de desconstruir. É destruir ou desfazer. É desfazer para reconstruir o que está construído, estruturado. Ou seja, é pegar algo que já está feito e destruir para construir outra coisa em cima. Isso é desconstrução, tá bom? Então entende-se como sendo a inversão dos papéis, tá? Do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres, tá? E a definição de masculinidade, tá? A masculinidade é a qualidade de masculino ou de másculo, que denota, por sua vez, qualidades consideradas próprias do homem. E isso tem sido muito combatido no ensino progressista que está em nosso meio, tá bom? Então a masculinidade bíblica, ela é entendida como comportamento e características que são consideradas adequadas apenas para o homem, segundo a perspectiva bíblica, tá? Essa cultura valoriza a integridade, a responsabilidade, a honra, a lealdade e busca formar homens que reflitam a imagem de Deus e que sejam um bom exemplo para os outros. A desconstrução da masculinidade bíblica, tá? A desconstrução da masculinidade na sociedade. Alguns estudiosos da ciência do comportamento têm afirmado que o Ocidente experimenta, na atualidade, uma severa crise de masculinidade. A prova disso é vista nos mais variados grupos sociais, que aos poucos têm desconstruído a ideia do que significa ser homem. Ademais, nossa época também tem sido marcada pela remoção dos marcos judaico-cristãos que norteiam os valores do Ocidente por séculos a fio, de modo a arruinar toda a nossa concepção acerca do significado de masculinidade. Nessa perspectiva, a masculinidade foi relativizada. O comportamento firme, comum aos homens, que não deve ser confundido com machismo, tá? Abro parênteses aqui bem grande para dizer isso. Não deve confundir masculinidade com machismo, tá? E esse conceito, esse comportamento másculo, ele foi suavizado. E a postura outrora máscula foi distorcida. Há também uma preocupação exacerbada e incomum com a aparência estética, hábito conhecido pelo termo metrosexualidade, uso de cosméticos ditos para homens, sobrancelhas feitas, cabelos estilizados, roupas apertadas, ou seja, aquela básica moda que era mais para a mulher, né? A mulher, ela tem ainda, né, claro, mais essa preocupação com a estética. E agora nós vemos no homem com a beleza estética, mas também com, por exemplo, com a roupa, né? Uma calça que era de mulher, hoje eu posso usar uma calça de mulher e andar pela rua que ninguém vai saber que aquela calça é de mulher, porque uma calça para homem hoje e uma para mulher é a mesma coisa. Mas vamos lá. A desconstrução da masculinidade na família. Em nome do politicamente correto, a atual geração tem sido bombardeada com conceitos e valores que têm proporcionado certo desequilíbrio da sociedade, o que, por conseguinte, tem produzido o enfraquecimento da família. A crise da masculinidade tem gerado homens extremamente sensíveis, inseguros, incapazes de liderar uma família, de ser a linha de frente contra os perigos, os males que atacam o lar. Dessa maneira, a ideia bíblica de que o homem é o cabeça do lar, conforme 1 Coríntios 11, 3 ao 12, Efésios 5, 22 também ao 23,
Isso tudo tem sido desconsiderado pelas feministas. Um verdadeiro absurdo. É fruto de uma sociedade patriarcal e primitiva. Algo que se deve resistir com todas as forças. Uma prova disso é que no nosso tempo tem sido marcado pelo conceito de que a esposa, em hipótese alguma, deve submeter-se à autoridade do marido, o que também contraria claramente os princípios de Deus. Efésios 5, 22 ao 23, o homem é o cabeça da casa. Tá? A desconstrução da masculinidade e o seu reflexo na igreja. Olha, eu vou abrir parênteses aqui para falar. Estreou essa semana o filme da Barbie. Meu irmão, o que eu vi de cabra macho, vestido de rosa, indo ver filme da Barbie, a coisa tá difícil. Seja macho. E lembrando, eu vou abrir esse parênteses várias vezes aqui nesse vídeo hoje. Ser macho não é ser machista, tá bom? Então vamos ver a desconstrução da masculinidade e o seu reflexo na igreja. Devido à severa crise da masculinidade vivenciada pela sociedade brasileira, a crescida da omissão masculina em algumas comunidades evangélicas, os papéis de liderança outrora desenvolvidos por homens começaram a ser preenchidos por mulheres. Aqui vai entrar no... Vamos lá. Por causa do machismo cultural, do feminismo e do empoderamento da mulher, os homens têm sido desestimulados a liderar suas casas. E qual é o perigo disso? É que, consequentemente, a igreja, desde então, tem crescido no Brasil o número de pastoras. Eu vou acrescentar aqui, bispa, apóstola. Quando você achar um desses termos na Bíblia, você põe no comentário aqui do vídeo, porque é algo que não existe, gente. Tá? Eu não sabia, mas esses dias eu vi presbítera. Isso tudo contraria frontalmente o padrão bíblico de governo da igreja. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores e pastores. Tá bom, queridos? Vamos lá. A masculinidade à luz das Escrituras. A Bíblia é clara em afirmar que Deus criou o homem, Gênesis 1:27, e que o fez distinto da mulher, concedendo-lhe atributos particulares que, de forma clara, o distinguem dela, da mulher. Tá? Vamos ver aqui algumas características do homem segundo as Escrituras. Vamos lá. Ser homem segundo a Bíblia é assumir a missão de proteger a família. Tá? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos mostra que um dos papéis do homem é sustentar, guardar, proteger e livrar a sua família do mal. O Criador definiu que um dos papéis do homem deveria ser o protetor de sua casa. Isso é confirmado no Novo Testamento. Por exemplo, o texto que eu citei, Efésios 5:25, que o homem é o cabeça da casa. Em segundo lugar, ser homem, segundo a Bíblia, é assumir a responsabilidade de liderar a sua casa nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor é clara em ensinar que o homem tem de estar pronto e apto a liderar sua esposa e filhos de modo que honre a Deus, glorificando assim o seu santo nome. Deus colocou o homem como cabeça do lar e a mulher como a auxiliadora, Gênesis 2:18. Tá? E o Senhor, com sua soberania, determinou que a condução dos rumos da família deveria ser um dos papéis do marido. Efésios 5:23 e 1 Coríntios 11:9. O homem é chamado para ser o líder, para orientar, proteger e estar à frente à sua família. Deus concedeu-lhe esse mandato. Portanto, é preciso que entendamos que essa é uma responsabilidade que não pode ser negligenciada. Tá bom? Assim, o homem deve ser aquele que traz o ensino dentro de sua casa. Em terceiro lugar, ser homem, segundo a Bíblia, é entender a responsabilidade de ser o
provedor e sustentador de sua família. As Escrituras nos ensina que um dos papéis do homem é provedor do lar. Paulo ensina que assim como Cristo cuida de sua igreja, alimenta e sustenta, o marido tem a responsabilidade de prover a sua esposa do sustento necessário. Em outras palavras, o ensino paulino afirma que um dos papéis do homem é trazer ao lar provisão e sustento. Tá? O que nos leva a entender que, ao criá-lo, Deus lhe concedeu tanto o atributo como responsabilidade de ser o provedor da casa. Tá bom? Vale a pena ressaltar que foi Adão quem ouviu do Senhor, que do suor comerás o teu pão. Gênesis 3,19. Tá bom? O que naturalmente não quer dizer que sua esposa não possa trabalhar. Tá bom, gente? Porém, a responsabilidade é do homem. Tá bom, querido? Não vamos aqui, em hipótese alguma, mudar o que a Bíblia diz. Agora a mulher pode ajudar o marido. Assim como, cabra macho, tu pode ajudar a mulher. Você lavar uma louça não deixa de ser homem. Ajudar a sua mulher, varrer a casa, fazer alguma coisa, você não deixa de ser macho por causa disso, tá? Então ajude sua mulher de vez em quando. Às vezes a mulher está doente, não, mas eu sou o cabeça e não posso fazer nada. Aí você está deixando de cobri-la, de protegê-la. Então, tá, não tira a masculinidade e ajudar a esposa de vez em quando, tá bom? Não pode ser mudado, invertido os valores. E em quarto lugar, ser homem, segundo a Bíblia, é usar de virilidade e coragem. A Bíblia relata que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Atos 13, 22, que reunia virtudes fantásticas, incluindo a coragem. Um exemplo claro disso é que, ao perceber que o exército de Israel estava sendo humilhado pelos filisteus, num ato de intrepidez, resolveu enfrentar o gigante Golias, lá em 1 Samuel 17, né? Esta ação corajosa de Davi aponta eminentemente para uma virtude que caracteriza a personalidade masculina. Após a morte de Moisés, o Senhor chamou Josué, dizendo-lhe que deveria ser forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Em 1 Pedro 3,7, né, as mulheres são apresentadas como a parte mais frágil de um casamento. Portanto, homens são chamados por Deus para serem fortes e úteis à sua família e comunidade. A mulher é o vaso mais frágil, portanto o marido é o protetor da sua casa. Homem que tem medo até de barata, não serve para ser marido não, hein? Então, vamos concluir essa lição de hoje. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. O resto é o que o homem quer ser, tá? Então não venha dizer que exista. Gênesis 1, 27, Deus criou homem e mulher. Macho e fêmea, Deus os criou. E a definição dos sexos é um dos princípios determinado pela criação divina. Foi Deus quem fez. Quando ele vê o homem só, da costela do homem ele faz uma adjuntora para o homem, uma fêmea para o macho. Então, dessa forma a sociedade, a família e a igreja anseiam por homens que honrem sua masculinidade. Como dizem os mais velhos, honrem as calças que veste, solteiro ou casado. Mas para você que é casado, cuide da sua família, seja o responsável em ensinar a sua família, em prover a sua família e em proteger a sua família. Como Davi disse a Salomão, que sejamos homens. Tá bom, queridos? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, espero ter ajudado na sua aula da escola dominical, tá bom? E que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.